Eu vou dizer pra vocês, já de cara assim, uma confissão minha, que eu fiquei roendo minhas unhas vendo esse desenho. Oi, eu sou a Ana Train, psicóloga e mãe indoor, e hoje eu vou fazer mais uma análise de desenhos. Vai ser sobre a Masha e o urso. Você já viu esse desenho? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? As primeiras vezes que eu vi esse desenho, eu fiquei muito agoniada, porque ele é um pouco desorganizador aí pra quem gosta de ver uma coisa um pouco mais fofinha, pra quem gosta de ver uma coisa mais lenta. E na verdade, quando a gente se depara com esse desenho, a gente vê que ele fala muito também da nossa relação como mãe, como pai de crianças, e que as crianças atravessam o nosso mundo, bagunçam, deixam tudo de pernas pro ar. Um espelho da vida real aí, de como é que a gente muitas vezes se sente de pernas pro ar aí com crianças em casa. Não só pela bagunça que elas fazem brincando, e que faz parte, a gente sabe disso, mas também pelo fato de que elas nos pegam muitas vezes desprevenidas, seja com alguma pergunta que a gente não estava esperando, seja com alguma atitude, daqui a pouco com o irmão também, que a gente não estava contando com aquilo, não sabe muito bem como lidar. Então essa sensação agoniante da Masha, de aprontar todas aí no desenho, eu acho que me parece muito com uma sensação de que a gente sente como mãe e como pai, tá? Posso estar enganado. Vamos para uma análise desse desenho, porque eu acho que tem elementos aí que a gente pode prestar atenção e que pode nos ajudar a gente entender um pouquinho e se relacionar de uma forma um pouco mais tranquila também com esse desenho. Hoje é a primeira vez também sem óculos, tô enxergando mal, mas também tô me incomodando um pouco com ele. Então nesse momento eu tô um pouco revoltos. Vou fazer esse vídeo sem óculos e vou fazer esse teste para ver se eu me adapto, tá? Só testando que eu vou saber, não sei. Esse é um desenho que é muito colorido. Aliás, você já percebeu que os desenhos infantis todos que apelam para crianças, eles têm uma carga de cor bastante forte. Só a Masha fala, porque ela se relaciona, né? A amizade dela se dá com animais. Os animais entendem ela, mas não falam. É um desenho russo, então no desenho também está presente alguma coisa da cultura e da música também da Rússia. Isso é bem interessante de perceber. E a graça do desenho está justamente em observar como que os animais se viram nos 30 aí, com a Masha deixando a vida deles de pernas pro ar. A Masha é a personagem principal. Se não fosse uma criança de aproximadamente aí 3 anos, que eu tentei procurar essa informação e não encontrei exatamente qual a idade da Masha, mas eu entendo que ela tenha 3 anos mais ou menos. Se não fosse uma criança de 3 anos, essa personagem seria psicótica. Mas o fato de ela ser uma criança de 3 anos mostra que ela também está num estágio de desenvolvimento infantil. Esse desenvolvimento está apurando como é que se dão as relações com outras pessoas, né? Então a Masha é uma criança super curiosa, super experimentadora, alegre, divertida. Ela sempre acha graça das coisas que ela inventa, né? E ela tem sempre muitas ideias também para fazer coisas diferentes, brincadeiras, e sempre testando as coisas. E para Masha, o mundo é um grande recurso lúdico. Ela usa o mundo e habita e transforma ele conforme ela bem quer, conforme ela bem entende. Então por isso eu digo, ela só não é psicótica porque ela está em formação, porque ela é uma criança. E para esses parâmetros de uma criança de 3 anos, está muito bem e está esperado também que seja essa relação que ela tenha com o mundo. Daquilo que a gente acompanha pela história do desenho, ela parece ser uma menina órfã, ou pelo menos a gente não tem nenhum dado aí de quem são os cuidadores diretos dela. Me parece que ela está numa casa sendo cuidada temporariamente até que ela atinja uma certa idade ou tamanho que eles vão medindo na parede, para ela ser enviada de volta de trem. Inclusive existe esse episódio que seria um pseudo último episódio, e que o urso vai lá e eles acabam resgatando ela não vai fazer essa viagem de volta de trem. E ela é uma menina muito atenta aos detalhes, ela é uma menina muito inventiva
e que gosta e procura se relacionar com quem está ao seu redor. Então qualquer pessoa, que na verdade são os animais, né? Qualquer animal, qualquer possível amigo que se aproxima dela, ela já logo está interagindo, ela não tem muita vergonha, ela é muito proativa nas relações, né? Então a gente tem a figura do urso, que depois eu vou também entrar um pouquinho mais na análise dele, né? Mas a relação dela primária se dá com o urso. E nessa relação com o urso, né, que é a relação principal que o desenho aponta, ela vai extrapolando as situações. E é só quando ela passa do limite que ela percebe, na verdade, não pela ação que ela realizou, mas é na cara do urso que ela percebe que ela fez, que deu alguma coisa, deu errado aí, que deu algum acidente. Então só ali é que ela percebe que ela poderia ter feito diferente, e aí ela tem uma empatia com o urso e ela acaba tentando, então, no restante do episódio, consertar aquilo que ela fez e transformar de novo essa situação para que eles fiquem bem. Então é só na relação com o urso e no reconhecimento do sofrimento dele é que ela consegue perceber que ela errou e tentar fazer melhor, tentar fazer diferente. Não na situação em si. Na minha avaliação, isso parece muito com realmente o momento em que as crianças estão por essa faixa etária, ali 2, 3 anos. Me parece que está super de acordo. Por quê? Nessa idade, as crianças ainda não têm funcionando, né, no seu mecanismo aí psicológico, uma instância reguladora de regras, moral, do que é certo, do que é errado, do que é esperado socialmente delas também. Isso vai aos poucos se instaurando aí na psique da criança, né? Então lá pelos 4, 5, 6 anos, dependendo da criança. Então a Masha está anterior a esse momento de regramento, a esse momento de ter internalizada para ela as regras do que se espera, do que não se espera, daquilo que ela deva ou não deva fazer. Por isso que o mundo é uma grande experimentação. Ela se permite fazer isso porque ela não está presa a essas regras. E é isso que é tão agoniante para nós adultos vermos, porque a gente já tem se internalizado há muito tempo. Então essa é a expectativa nossa para todo mundo, que todo mundo tenha também essas regras internalizadas, né? Agora o urso, gente, o urso ele parece ser uma figura parental para Masha, né? Eu ainda não consegui decidir assim se ele está conseguindo exercer aí uma função mais materna ou paterna. Eu fico um pouco em dúvida. Para a psicanálise, função materna e função paterna não estão diretamente ligadas à figura de pai e mãe. São funções, quer dizer, são jeitos de como que a relação se dá. Então me parece que o urso circula um pouco por elas, né? Circula pela função materna e pela função paterna. Se a gente pudesse talvez fazer um resumo assim muito grotesco do que são as funções materna e paterna, seria o seguinte: a função materna seria uma função talvez mais primária de cuidados, e a função paterna talvez uma função mais reguladora e de fato mostrar como é que o mundo funciona, né? Que nem tudo é possível, né? Então seria uma função talvez mais castradora. E essa função o urso também exerce volta e meia. Então, ora cuidando, né? Zelando, fazendo aquele cuidado mais primário da Masha, e ora fazendo também os cortes necessários aí para ela ver que nem tudo é possível de se fazer e nem tudo será aceito da forma como ela está fazendo. De maneira geral, ele se apieda bastante da situação dela, né? E se preocupa com o bem-estar da Masha. Mas às vezes ele também se sente muito invadido no seu espaço pessoal pela Masha e acaba arranjando algumas estratégias de se esconder, de enganar ela, para ele conseguir, por exemplo, terminar de ler um livro, ou para ele conseguir ver um jogo, uma partida na televisão que ele está tentando ver. Enfim, ele vai criando artifícios também para criar pequenos espaços de respiro, porque pelo jeito essa relação deles é uma relação que acontece aí numa base diária, né? Me imagino assim que ela sempre saia da casa dela, atravesse a mata e chegue até a casa dele para os dois brincarem. E nem sempre o urso tá tão afim, tão disponível assim. Mas ele aguenta bastante as tripulias dela, ele é muito paciencioso, né? Ele tem como hobbies cuidar do jardim, ele tem uma estética muito desenvolvida, tem todo um zelo também com rituais, né? Por exemplo, festa de Natal para ele é uma festa muito simbólica e muito
de lembrar a família dele, né? Então ele tem uma determinada bola de pendurar na árvore de Natal, em que ele se enxerga pequeno ali naquela bola. Então ele também, por exemplo, relembra nesse momento toda a relação dele com a própria família de origem. Então ele tem todo esse aspecto aí sentimental, romântico e sonhador. Aí nós temos a figura de dois lobos, que não sei se são irmãos ou enfim, mas são dois lobos que moram numa ambulância velha, enferrujada, caindo aos pedaços, no topo de uma colina e que está apoiada por um ferrinho mísero ali, né? Quer dizer, eles se colocam em risco o tempo inteiro e, na verdade, também ficam apavorados quando a Masha aparece, porque ela sempre coloca eles de alguma maneira também em risco, em perigo. Eles são tão azarados e miseráveis que eles sempre aparecem em alguma cena disputando os dois um inseto só num prato com um garfo com uma ponta torta. Essa é uma cena que é recorrente, praticamente em todos os episódios aparecem os lobos com fome e totalmente sem saber o que fazer, eles não caçam, então eles não se ajudam, eles não têm aquela natureza de lobo que a gente está acostumado a ver em desenhos e contos infantis. Pelo contrário, eles são muito amedrontados. Tem um episódio, inclusive, em que eles forjam um sequestro da Masha para pedir de recompensa um pote de mel do urso, né? Ou a geladeira dele, alguma coisa cheia de comida. E o urso vê aquele bilhete, né? E começa a rir, porque ele se deu conta, nossos lobos aí estão com uma encrenca na mão, eles vão querer se livrar da Masha e não ao contrário, né? Eles não vão querer segurar ela, porque o urso não vai pagar nenhuma recompensa para ter a Masha de volta. Então ali a gente percebe como a Masha tem para o mundo animal daquele território ali essa fama de ser uma menina então difícil. Então os lobos realmente sofrem muito nas mãos da Masha, até que eles decidem devolvê-la voluntariamente, sem pedir nada em troca, porque viram que é muito mais difícil conviver com ela do que ganhar aquilo que eles queriam, que era comida. O panda é um ursinho que em determinados episódios aparece e parece que ele tem uma função quase de filho adotivo do urso, assim. Eles têm um carinho muito especial um pelo outro, tanto que quando esse urso panda encontra a Masha, os dois passam a ter uma certa relação de disputa pelo amor e pelo zelo do urso. O panda e a Masha são do mesmo tamanho, enquanto que o urso é muito maior. Então acontecem aí algumas disputas por território, por atenção, pelo amor do urso, etc. Nós temos aí também o tigre. O tigre é uma figura bastante interessante porque me lembra assim um pouquinho aquele amigo que faz tempo que a gente não vê e quando a gente encontra, as vidas estão tão transformadas que parece que não tem mais nada em comum ou muito pouca coisa. Então quando o tigre encontra o urso, eles conversam sobre as situações passadas, né? Então olham fotos de quando ambos trabalhavam no circo, e o tigre tenta, né, relembrar e rememorar com o urso aí, mas o urso já não está mais muito empolgado, já não tem mais muito interesse nessa vida anterior. E como tem essa relação meio parental com a Masha, né, entre o urso e a Masha, me parece que o tigre às vezes ocupa aquele lugar do amigo, né, que não tem filhos e que vive uma vida completamente diferente, né, que quase não é mais possível às vezes ter assunto com o urso, que agora então está se ocupando aí de uma criancinha pequena que exige cuidados. Então quando a Masha entra em cena, ela e o tigre inclusive também ficam se sabotando um ao outro, porque um enxerga o outro como um perigo de não ter mais a sua relação restabelecida com o urso. Então mais uma vez aí o urso, né, a atenção dele é disputada entre a Masha e alguém, mas não numa relação de irmãos, como sugere que seja com o panda, e sim numa relação de alguém que ocupou a vida do urso de outra forma no passado. O coelho, para mim, é uma figura meio misteriosa. Para mim não está muito clara qual é a função dele ali nessa dinâmica toda. Às vezes eu tenho a impressão de que ele é quase o espectador da própria história, assim como nós estamos sendo. Porque ele não se envolve muito com a história que está acontecendo, ele acaba sendo envolvido, meio que atropelado, mas ele sempre tenta fugir assim que ele consegue. Ele é muito rápido, muito esperto, ele persegue os seus próprios interesses, geralmente significa roubar cenouras, né?
do pátio do urso, tenta não se envolver aí muito com o acontecimento. Então ele tá sempre meio na lateralidade aí do acontecimento. Ele não é um dos principais. Ele também não se apieda muito aí dos outros personagens, nem da Masha, nem do urso, nem de outros que estejam ao redor. E aí nós temos também os animais que estão no pátio da casa onde a Masha está vivendo, que são o porco, o bode e o cachorro. O porco é um animal muito extravagante e muito vaidoso. Ele adora usar óculos de sol, faz danças sensuais, toma banho de sol. E tanto o porco quanto o bode e o cachorro, quer dizer, todos os 3 animais, se escondem quando a Masha sai da casa, né? Isso também para nós, acho que no primeiro episódio já mostra isso, né? Para nós espectadores fica claro que eles não querem relação com a Masha, eles têm medo, eles não querem se envolver com ela, não querem brincar com ela. O porco eu acho bem explorado como personalidade, né, com essa extravagância toda que ele tem, mas o bode e o cachorro não me parecem assim muito explorados como personagens, assim, né? A gente não consegue entender muito bem por onde que eles andam. Eles estão mais ali cumprindo uma função mesmo de animal que come, né, dorme, enfim, faz só aqui as necessidades básicas e deu. Então, gente, era isso por hoje. Essa é a análise que eu fiz sobre o desenho da Masha e do urso. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Comente, curta, divulgue com outros pais e mães ou educadores. Se você pensa diferente, por favor, escreva aqui embaixo, porque eu vou adorar saber também que olhar que você tem sobre esse desenho. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!